Queridos, nós precisamos trazer à memória aquilo que Deus fez. E o que você caminhada com Ele, vida com Ele, quando nós conhecemos a Deus por experimentar do poder dEle, queridos, nós não ficamos. Hebreus capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, de todo embaraço e do pecado que tão tenazmente nos envolve, nos rodeia, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Louvado seja Deus por essa palavra. Eu sempre digo, e creio muito nisso, nutro essa gratidão a Deus pela generosidade do Senhor em ter deixado escrita a tua palavra para nós, para que a gente não precise andar debaixo de engano, debaixo daquilo que muitas das vezes tenta embaraçar a nossa vida. A palavra de Deus é a revelação do coração de Deus para os teus filhos, manifestando o estilo de vida que Ele nos criou para viver. E essa carta escrita para os hebreus, nós não sabemos exatamente quem foi o autor dessa carta, mas o autor da carta aos hebreus, ele escreveu essa carta para esse povo. Essa carta foi endereçada para um povo judeu, judeus convertidos, que estavam naquele momento vivendo uma investida que estava trazendo o enfraquecimento da sua fé, e uma dúvida a respeito de algumas questões que já haviam sido ensinadas para esse povo. Por quê? Porque eles estavam vendo e testemunhando naquela época uma série de judeus que estavam se convertendo ao cristianismo e estavam sofrendo perseguições, ameaças de morte e uma série de circunstâncias e de situações que colocavam esse povo em risco, né? Por conta de acreditarem que Jesus era o Filho de Deus encarnado. Presenciando essa realidade, esse povo agora estava colocando em xeque questões que já haviam sido ensinadas para eles como fundamentos da fé cristã. E aí essa carta foi escrita para falar da superioridade de Cristo, para enfatizar o fato de que Cristo é superior a tudo aquilo que eles haviam aprendido até aquele momento que eles passaram a ter, então, contato com a verdade de que Jesus tinha vindo, né? Era o Filho de Deus encarnado. Então, esse capítulo 12, ele começa dizendo assim: portanto, também nós. Então, eu queria parar um pouquinho com vocês neste portanto. Eu sempre digo isso e é importante a gente aprender a fazer isso. Hoje a gente vai começar aqui na igreja, é hoje, Ju? Meditando no outro domingo?
No outro domingo a gente vai começar aqui na igreja um curso que se chama Meditando na Palavra, para ensinar, né, durante um mês a gente vai ter esse curso aqui, para nos ensinar e nos instruir como ler a palavra de Deus e não só ler, mas meditar na palavra, nos aprofundar no conhecimento, no entendimento daquilo que a palavra de Deus diz para nós, porque nós temos uma tendência de ler a palavra lendo, a gente só lê, né? Nós precisamos aprender a meditar e nos apegar até que a gente receba a compreensão da parte do Espírito, a razão pela qual Deus inspirou, o Espírito Santo inspirou homens e deixou alguns detalhes escritos na sua palavra. Então, a palavra de Deus, aquilo que está escrito na Bíblia, não é por acaso, não é à toa. Não existem detalhes desperdiçados na palavra de Deus. Tudo aquilo que está escrito para o nosso entendimento, para que a gente possa, então, ter um conhecimento cada vez mais amplo daquilo que Deus espera de nós. Então, quando a palavra diz, portanto, também nós, esse portanto dá uma ideia de conclusão. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, ele está concluindo algo que foi dito anteriormente ao início desse capítulo. E o que ele estava concluindo? O capítulo anterior vai trazer para nós um capítulo muito conhecido, que é o Hebreus 11, vai trazer para nós a galeria dos heróis da fé. E nesse texto vai dizer para nós que começa dizendo, não precisa abrir sua Bíblia, a não ser que você queira voltar um pouquinho, né, o primeiro capítulo, mas começa dizendo que a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que nós não vemos. E aí começa porque foi pela fé que os antigos receberam um bom testemunho. É pela fé que nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. E aí o texto começa a falar sobre vários homens e mulheres que têm a sua história descrita na palavra de Deus, que viveram pela fé e decidiram, justamente porque creram em quem estava chamando eles para viver, cada um dentro da sua realidade, eles acreditaram naquilo que foi proposto para eles. Então a Bíblia começa dizendo que pela fé, Abel ofereceu um sacrifício mais excelente, um sacrifício aceito por Deus, muito mais do que Caim. Vai trazer Raabe, vai trazer Moisés, vai trazer Abraão, vai trazer José, vai trazer Gideão, vai trazer uma série de homens e mulheres que renderam a sua vida à soberania de Deus, fazendo aquilo que Deus havia mandado eles fazerem. Então o capítulo 12 começa, portanto, ou seja, concluindo o raciocínio e a verdade liberada por meio do autor, explicando para aquele povo que mesmo eles vivendo aquela realidade de perseguição, vendo pessoas sendo dispersadas da sua cidade natal, vendo pessoas serem perseguidas, ameaçadas de morte, valia a pena fazer aquilo que Deus tinha chamado eles para fazer. E dizendo qual era a razão pela qual eles tinham feito isso. E a razão apresentada pelo autor é a fé. É a fé no Deus que nós servimos. Então portanto, é importante a gente entender que é uma razão, né? O autor está trazendo uma razão, concluindo o raciocínio, expondo os motivos daquilo que estava sendo exposto nos capítulos anteriores. Quando fala também nós, ele está querendo dizer o seguinte: estes homens que viveram pela fé, que precisaram entregar as suas vidas para fazer aquilo que Deus mandou, eles viveram a mesma vida que eu e você precisamos viver. Também nós, ou seja, a postura que eles adotaram diante do chamado de Deus, diante da proposta de Deus, é a mesma postura que aquele povo que essa carta estava sendo endereçada precisava adotar. E isso é extensivo a nós. Essa carta, eu queria chamar a atenção de vocês, que essa carta, a gente encontra algumas cartas no Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo e outros autores, né, das cartas do Novo Testamento, foram endereçadas para gentios convertidos. Mas essa carta foi endereçada para judeus, para pessoas que foram criadas, para as pessoas que já conheciam o coração de Deus, os mandamentos, aquilo que existia no coração de Deus como estilo de vida e prática de vida.
E essa carta, ela também serve para mim e para você hoje. Então, essa não é uma carta endereçada para quem está fora da igreja. Essa é uma carta para mim e para você que saímos da nossa casa e viemos à igreja todos os domingos, frequentamos células, oramos, fazemos a nossa devocional, lemos a palavra de Deus, mas que em muitos momentos da nossa vida, em circunstâncias diversas, somos tomados pelo desânimo, pela falta de alegria, pela falta de coragem, de ousadia, de disposição e disponibilidade em viver o chamado de Deus, em colocar em prática a palavra. É para nós que muitas das vezes temos uma vida de 10 anos de conversão, de 15 anos de conversão, onde a gente vem de forma estável e linear, talvez cumprindo algumas realidades, alguns mandamentos, cumprindo o chamado do Senhor para a nossa vida, mas que em algum momento a nossa fé começa a ser enfraquecida, porque a gente começa a viver situações que têm o poder de abalar aquilo que nós cremos e nos roubar de uma posição e de uma postura que nos faz nos manter convictos diante daquilo que Deus nos chamou para fazer, independente daquilo que está acontecendo. Então, esse também nós é extensivo a nós que estamos aqui nessa manhã. E eu creio que de forma específica, não só a nós, eles, né, o povo, aos hebreus, mas a nós especificamente que estamos aqui. E aí eu queria que você tivesse... Vocês já pensaram assim, né, ouvindo uma palavra num domingo ou em qualquer lugar, pensando que alguém deveria estar nesse lugar ouvindo essa palavra? Fulano tinha que estar aqui, né? É importante a gente compreender que nessa manhã Deus reservou a gente para estar aqui. Nós somos o povo que Deus quer endereçar. Não quer para os outros? Óbvio que quer. Essa é uma palavra para todos nós. Mas nessa manhã eu preciso entender aonde que esta palavra encontra lugar na minha vida. Como é que eu posso dar espaço? Como é que eu posso dar acesso ao Espírito Santo de Deus para que Ele me convença, para que Ele me guie, para que Ele ajuste algumas questões na minha vida, né? O texto continua dizendo, portanto, também nós, uma vez que rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos. O autor aqui vai falar que existe alguma coisa que eu e você precisamos nos livrar. Eu não consigo conceber a ideia e o fato de que Deus vai nos pedir para nos livrar de algo que nos faz bem, para nos livrar de algo que tem a ver com a vontade dEle para a nossa vida. Então, quando a palavra diz que, portanto, nós que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos, é algo que está nos atrapalhando na nossa caminhada, é algo que eu preciso abrir mão. É algo que eu preciso deixar para lá. É algo que não cabe mais na minha vida. Eu preciso me livrar desse negócio. Eu preciso me livrar dessa coisa, dessa situação que a gente vai ver mais para frente. O que pode ser isso tudo? Uma das, né, coisas que podem ser tudo isso. E a Bíblia continua dizendo assim: livremos de todo o embaraço. E aí eu queria, nessa manhã, me deter e falar com vocês sobre algumas questões específicas. Esse texto vai falar sobre embaraço e sobre pecado. Mas eu queria falar nessa manhã com vocês sobre embaraço. Aquilo que embaraça a nossa vida e que muitas vezes não é percebido por nós porque não é pecado. Nós temos uma tendência de conseguir perceber, na maioria das vezes, às vezes isso acontece sem que a gente perceba que a gente está, né, nos enveredando num caminho de pecado, mas às vezes fica mais fácil identificar uma atitude de pecado na nossa vida, porque tem algo escrito dizendo que é pecado. Concordam? Porque o pecado é uma transgressão moral a algo que foi imposto, a algo que foi estabelecido pelo próprio Deus como princípio. Então, quando eu entendo que eu estou transgredindo uma lei, uma moral de Deus, eu já sei que isso é um pecado. Agora, o embaraço não. A Bíblia não está dizendo embaraço ou pecado. A Bíblia está dizendo embaraço e pecado. Então, é possível que você tenha na sua vida coisas que estão impedindo você de cumprir aquilo que é proposto por Deus,
porque você está embaraçado em algumas situações. Você está embaraçado com algumas pessoas, e este embaraço, quando eu não me livro dele, ele tem uma grande potência de se transformar em um pecado. Mas hoje eu queria falar com vocês do embaraço. Então, embaraço é tudo aquilo que me atrapalha, tudo aquilo que me impede, tudo aquilo que dificulta a minha vida, tudo aquilo que atravanca a minha caminhada. O autor da carta, ele continua assim, olha: livremos-nos de tudo aquilo que nos embaraça e do pecado que tão tenazmente nos envolve. O que é tenazmente? É algo que não cessa, é algo implacável, é algo que se recusa a deixar de se apresentar para nós. Então o pecado é algo tenaz, o embaraço também. Eles ficam ali tentando atrapalhar a nossa vida, e eles não saem se você não mandar eles embora. Eles não saem se você não der um jeito de se livrar desse negócio. E continua dizendo assim: e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. E aí eu queria falar também com vocês sobre essa analogia que o autor da carta aos Hebreus, e a gente vai ver em outros textos da palavra, que a Bíblia também vai trazer para nós como analogia, né, uma corrida, uma maratona em que eu e você estamos inseridos como contexto de vida, sem que a gente perceba. E ele traz essa analogia para falar a razão pela qual eu e você precisamos então nos livrar desse embaraço e desse pecado. É para correr uma carreira proposta. De que forma? Tendo os nossos olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Por isso que esses versículos que nós lemos, a gente leu até no versículo 5, que fala sobre a gente refletir sobre a vida de Jesus, que suportou a oposição dos pecadores contra Ele mesmo. Gravem isso, gravem isso. Jesus suportou as aflições da sua vida, e Ele fez oposição, Ele se opôs à oposição de quem se colocava nesse lugar contra Ele. E a Bíblia faz questão de dizer contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então, nessa manhã, a gente vai falar de algo que muitas das vezes é impedido, é trazido para a nossa vida como embaraço, e que só eu e você podemos fazer alguma coisa por isso. Isso não tem a ver com o outro, isso tem a ver com você. A Bíblia está dizendo que Jesus, ele se opôs contra ele, ou seja, nós precisamos ter em mente, queridos, quando a Bíblia diz, a gente chama isso, né, só para curiosidade, mas a gente chama isso de união hipostática, que é o fato de Jesus ser 100% homem, quando ele andou aqui na terra, mas também ser 100% Deus. Nós sabemos que Jesus, ele é Deus. A Bíblia diz que ele é a imagem do Deus invisível, ele é o Filho encarnado de Deus. Nós sabemos disso. Mas quando ele andou aqui na terra, a Bíblia diz que ele foi 100% homem. Então nós precisamos desconstruir essa ideia de acreditar e pensar, quando a gente olha para a palavra de Deus, pensando em Jesus como a nossa referência, e a gente às vezes pensa assim: ah, mas ele era Jesus, né? Vocês já falaram isso? Ele conseguiu porque ele era Jesus. Mas quando ele andou aqui na terra, ele não andou como Deus, ele andou como homem. E essa foi a razão pela qual ele pôde morrer e pagar a dívida de todos os nossos pecados. Por quê? Porque ele viveu como homem. Era necessário que um homem, o segundo Adão, pagasse e rasgasse o escrito de dívida que era contra nós. Isso é importante da gente ter em mente, porque isso vai fazer com que a gente nutra a convicção de que é possível viver uma vida como a de Jesus. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. É óbvio que nós pecamos, a Bíblia diz que todos pecamos e destituídos estamos da graça de Deus. Somos carecedores dessa graça. Todos nós pecamos porque a nossa natureza é caída. Não é disso que eu estou falando de uma decisão de não viver uma vida deliberada de pecado. É de uma decisão de não ter uma vida embaraçada pelas coisas dessa vida.
é de uma vida que mantém os olhares fixos no autor e no consumador da nossa fé, compreendendo qual foi o propósito para o qual Ele nos chamou e nos livrando de todo o peso e de todo o embaraço que nos impede de correr a carreira proposta para mim e para você. Você já parou para pensar que existe uma carreira proposta para você? Não é sobre a sua carreira profissional que eu estou dizendo. Não é sobre o que você escolheu fazer da sua vida. Não é o que você escolheu fazer com os seus dons. Não é o que você escolheu fazer com os seus talentos. Se isso não passa pelo crivo da rendição à soberania da palavra de Deus, essa é uma decisão sua. Não é sobre essa carreira que eu estou falando. Eu estou falando sobre um propósito de vida, de representar legitimamente Deus aqui na terra, vivendo conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, tendo um estilo de vida de adoração, que entrega para Ele um lugar de primazia, de prioridade, que pergunta para Deus o que o Senhor acha dessa situação, o que o Senhor pensa sobre esse relacionamento. É isso mesmo que o Senhor tem para a minha vida? O Senhor me chamou para estar nesse lugar? O Senhor me chamou para construir esses laços? O Senhor me chamou para andar com as pessoas que eu ando? O Senhor me chamou para frequentar os lugares que eu frequento? O Senhor me chamou para investir anos da minha vida e a minha energia para ser alguém que eu estou sendo nesse tempo? É sobre isso que a gente está falando. Essa carreira tem a ver com a vontade soberana de Deus a respeito da sua vida, muito antes de você ser colocado no ventre da sua mãe. É de um propósito, é algo que tem a ver com um propósito eterno. Nós estamos falando nessa manhã, de algo mais excelente do que aquilo que nós acreditamos que a nossa vida está envolvida. A Bíblia diz que existe uma carreira proposta para mim e para você. E nós precisamos correr essa corrida com perseverança, tendo os nossos olhos fixos em Jesus. Então a Bíblia vai trazer para nós também o como correr essa carreira com perseverança. Agora, para a gente sedimentar mais um pouco o nosso entendimento, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3. Eu vou começar lendo com vocês do versículo 1. Eu queria que vocês tivessem paciência, queridos, para a gente passear na palavra e ler, porque a fé, a gente está falando também de fé nessa manhã, porque é o que embasa, né? É o que traz para nós a convicção de que aquilo que nós estamos fazendo vale a pena, é a nossa fé. E a fé vem pelo ouvir, não é ouvir quem está pregando aqui, é ouvir a palavra. Então nós precisamos de palavra. Abre sua Bíblia aí no livro de Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 1 diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois não nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões, preste atenção nisso, tá? O apóstolo Paulo dizendo, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu tenho mais ainda. Porque eu sou circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, eu sou fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considere tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sentimentos,
tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Presta atenção nesse texto, nesse pedaço aqui agora. Não que eu tenha obtido tudo isso, ou eu tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também eu fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também lhes será esclarecido. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Esse texto é poderoso e tem muito a ver com o que a gente está falando da carta aos Hebreus. Porque o apóstolo Paulo vai dizer mais uma vez aqui, né, porque ele vai dizer isso depois na carta aos Coríntios. Ele vai dizer que essa palavra corrida, queridos, usada tanto no livro de Hebreus quanto no livro de Filipenses, no grego, na tradução dessa palavra, trazendo ela para o original no grego, nós temos a tradução de agonia, sofrimento. Por que é importante a gente compreender isso? Porque a corrida proposta por Deus nem sempre é uma corrida confortável. Nem sempre é uma corrida que vai trazer para nós sentimentos no sentido, existe um prazer e um gozo dentro de nós de estar cumprindo uma carreira proposta por Deus. Mas não significa que essa corrida é algo confortável de se viver. É uma vida que vai de encontro com a nossa natureza, por isso ela exige algumas coisas de nós que não fluem naturalmente de nós. Exige um esforço para que eu viva e para que eu cumpra esta carreira. O apóstolo Paulo vai trazer nesse texto de Filipenses, ele começa a falar, porque mais uma vez ele está aqui falando sobre aquilo que importa. Ele vai dizer que ele era fariseu, que ele era um cara que vivia de forma irrepreensível, colocando em prática os mandamentos, fazendo justiça da forma que ele acreditava que devia ser feito. Ele foi circuncidado ao 8º dia, ele era judeu, ou seja, ele cumpria todos os requisitos que alguém precisava ter para ser considerado um judeu. Mas ele está dizendo aqui que para ele agora tudo isso é considerado como nada. Que o que importa para ele é conhecer a Jesus. E ele diz o seguinte: como é que eu faço isso? Ele traz para nós a receita. Como é que eu faço isso? Eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo, para ganhar. Eu estou investido em ganhar o prêmio de quê, queridos? De uma competição travada com o irmão que está do seu lado? É para ganhar o prêmio de uma competição travada de repente entre marido e mulher dentro de casa? É para ganhar o prêmio de uma competição travada num ambiente de trabalho? Não, é para ganhar o prêmio da soberana vocação celestial em Cristo Jesus. É algo muito mais excelente do que aquilo que nós estamos envolvidos aqui na terra. Existe uma carreira que está sendo proposta, que foi proposta por Deus para mim e para você. Quando a gente ouve e lê na palavra de Deus sobre corrida proposta, essa palavra ela não dá a ideia de uma competição, ela dá uma ideia de uma maratona. Nós não estamos aqui, e é por isso que eu fiz menção ao fato de que no livro de Hebreus, capítulo 12, Jesus vai deixar claro, o autor chama a nossa atenção, que Jesus fez oposição a si, para que ele pudesse cumprir a vontade de Deus na vida dele. Essa corrida que nós estamos falando nessa manhã, onde eu e você estamos inseridos nessa verdade, não é uma corrida que você vai ganhar competindo com quem está no seu lado. O seu grande adversário é você. O seu grande adversário é você nessa corrida. É você que precisa se livrar do embaraço, é você que precisa se livrar do pecado que tanto tenta te envolver e te impedir de correr a carreira proposta. Isso não é um trabalho do outro, isso é um trabalho seu. Isso é um trabalho seu.
Então a corrida para alcançar o prêmio da soberana vocação, para alcançar o alvo do nosso chamado e o cumprimento dele em Cristo Jesus tem a ver conosco. E nós precisamos entender algo, isso tem a ver com o que eu quero trazer também para vocês. Hebreus vai dizer que nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Não dá para correr essa carreira sem ser visto. Essa carreira proposta por Deus, ela tem um propósito: manifestar quem Ele é aqui na terra. Deus nos chamou para sermos testemunhas dEle, vivendo uma vida compatível com aquilo que Ele tem para mim e para você. Quando a gente olha para o Éden e a gente vê o pecado, a queda do homem, da humanidade, e a expulsão desse homem daquele lugar e a separação dele para com Deus, isso não traz sobre a humanidade uma sentença de separação eterna, porque a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. E a Bíblia diz também que tudo aquilo que foi criado, tudo aquilo que eu e você conhecemos, não teria sido criado se não fosse por Jesus. Sabe por quê? Não tinha razão de tudo isso ter sido criado e não ter alguém para agora e então pagar um preço para o resgate disso tudo que foi perdido com o pecado do homem. Então, no coração de Deus, na mente de Deus, Ele já havia enviado Jesus para a terra para morrer por mim e por você. Ou seja, isso precisa trazer para nós a ideia de que o plano de Deus não se perdeu com a queda da humanidade. Aquilo que Deus tinha no coração dele como propósito original da humanidade está bem guardado nele. Ele não abriu mão disso. É por isso que ele levanta Abraão e faz de Abraão o pai de uma multidão. Ele chama Abraão para que a partir de Abraão então ele constitua uma nação. Ele chama Abraão para que Abraão então agora seja pai de descendentes que serão chamados pelo seu nome. Ele separa uma nação na terra para viver uma vida, um estilo de vida, que é aquele proposto por Deus lá no Éden, que era um propósito para todos nós. Isso não se perdeu. E quando a gente lê toda a palavra de Deus, a gente vai perceber que Deus nos chama de volta para esse lugar. E uma coisa interessante que eu queria dizer para vocês, não sei se vocês já pensaram nisso, existem muitas pessoas que dizem, já ouvi falar, algumas pessoas dizem assim: para que eu vou, por exemplo, voltar, fazer um retorno na minha vida, em algumas situações que eu já vivi, em algumas situações que aparentemente já passaram, se isso é passado? O problema é que a maioria das coisas que estão embaraçando a nossa vida hoje não tem a ver com hoje, tem a ver com o passado. Tem a ver com aquilo que você fez lá atrás e que se colocou como um impedimento, se colocou como um empecilho emocional, espiritual e às vezes físico, que está te impedindo de correr uma corrida, que está te impedindo de cumprir o propósito de Deus. Então é importante a gente compreender que em Filipenses capítulo 3, quando o apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele não está dizendo que ele não faz uma visitação do passado e trata as suas emoções. Ele não está dizendo que ele não rompe laços com pessoas que foram feitas lá atrás. Ele está dizendo que ele se esquece daqueles títulos que ele disse, que ele era circuncidado, que ele era judeu, que ele era fariseu, que ele era irrepreensível no cumprimento da lei. É disso que ele esquece. Porque agora ele tem outra coisa para viver, ele precisa conhecer Cristo e prosseguir em conhecer Cristo. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque quando a gente fala de embaraço, nós precisamos parar e olhar para a nossa vida e pensar de que forma nós fomos construídos e constituídos como sujeitos. Tendo como base o contexto que você cresceu, o contexto que você foi criado, os ambientes que você percorreu até aqui, que te deram, que entregaram para você a comunicação de que as coisas funcionam da forma que você faz até hoje. Nós precisamos, em algum momento da nossa vida, parar e confrontar esse estilo de vida que nós aprendemos a viver com o estilo de vida estabelecido pela palavra. Nós precisamos entender que esse embaraço, muitas das vezes, ele nos impede. E o que pode ser esse embaraço? Eu estou olhando aqui, queridos, quem me conhece já sabe que eu sou avessa a papel, né? Eu não gosto de pregar.
mas eu estou me esforçando aqui. Eu passei a madrugada, cheguei de madrugada, ministrei ontem, tarde e noite, estou aqui pela graça e pela misericórdia. Fiz questão de anotar, porque eu não quero esquecer aquilo que o Espírito Santo me entregou, para que você saia daqui abençoado e edificado. Então, pensando sobre essa palavra, algumas coisas vieram ao meu coração sobre os problemas e os conflitos que nós enfrentamos na vida e que precisam ser por nós administrados, resolvidos, para que a gente se livre desses embaraços. O que pode se tornar um embaraço na nossa vida? Uma dor emocional. As nossas dores podem se tornar um embaraço. Existem pessoas que, por exemplo, elas têm dificuldade, pensar num exemplo, uma pessoa que foi destituída, talvez, da sua capacidade de aprendizado, porque em algum momento da sua vida se deparou com uma dificuldade de alguma ordem, ou de absorver um conteúdo, ou com uma matéria específica. Gente que tem, por exemplo, facilidade em português, mas tem dificuldade em exatas, tem facilidade, né, em alguma matéria e não tem outras. Essas pessoas, em alguns momentos da vida, talvez por uma professora, pelos pais, pelos cuidadores, por um colega de classe, eles podem ter ouvido alguma coisa a respeito da sua dificuldade, que não é uma inabilidade, mas uma dificuldade, e isso pode trazer um bloqueio, isso pode trazer uma paralisia, para que essa pessoa então agora desenvolva o seu potencial de aprendizado. Por quê? Porque um olhar foi dirigido, né, foi endereçado para ela, fazendo com que agora ela internalize e acredita que ela não é capaz. O que eu estou trazendo para você não é uma especulação, eu estou trazendo real, coisas reais, que a gente encontra hoje pessoas que viveram isso com 8 anos de idade, com 9 anos de idade, com 10 anos de idade, são adultos, que muitas das vezes, por exemplo, não conseguem vir para a igreja para uma classe de EBD. Sabe por quê? Porque eles têm medo, eles têm receio de que numa classe, porque num culto como esse, eu fiz algumas perguntas para vocês, né? Li alguns textos e me calei para vocês responderem. É diferente no culto como esse eu perguntar e alguém levantar a mão para responder. Mas na EBD isso acontece, não acontece? Na EBD o professor pergunta, o aluno responde, existe uma troca, existe uma interação. Existem pessoas que não conseguem estar nesses ambientes onde a proximidade é maior, porque elas nutrem o medo de serem talvez alvos de alguma pergunta, e às vezes elas até sabem responder, mas elas não têm coragem de responder. Eu conheço gente assim, que já disse isso para mim. Eu tenho dificuldade de ir na EBD, de fazer alguns cursos, de viver algumas situações pelo medo. Isso é um embaraço, isso é uma paralisia, isso é um bloqueio. Por quê? Porque a vida cristã, a vida em comunhão, a vida eclesiástica dessa pessoa, ela está sendo limitada por uma dor que não foi resolvida. Se ela trata essa dor e compreende a razão pela qual ela está paralisada e bloqueada, ela agora então experimenta de uma liberdade de poder sair da sua casa e frequentar as salas de EBD e frequentar os cursos que são propostos pela igreja. Existem pessoas que têm dificuldade de entrar pela porta da igreja porque elas não se sentem bem aceitas nos ambientes em que elas vivem. Existem pessoas que são bloqueadas e paralisadas por sentimentos de rejeição, de não aceitação, de não pertencimento. Existem pessoas que, mesmo abraçadas por outras, isso é tão intenso que ela não consegue receber, ela não consegue acreditar. Isso é um embaraço. Isso é um fator limitante de relacionamento, de aprofundamento nos vínculos, de construção de vínculo. Não só na igreja, mas em todos os lugares que você transita. E isso se torna um embaraço. A comparação, a vergonha, a culpa, o medo, esses sentimentos que nós nutrimos muitas das vezes e não tratamos e não rendemos à soberania de Deus, muitas das vezes. Por quê, queridos? Porque é algo que parece clichê, mas é uma verdade. O que nós somos diante de Deus? Nós somos o que a Bíblia diz que somos. Com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas questões. Então, por exemplo,
Você vai encontrar em toda a palavra de Deus, Deus convocando homens e mulheres para cumprirem uma missão, e esses homens e mulheres apresentando para Deus uma incapacidade. Deus levanta Moisés para ser o libertador de Israel, e ele diz: eu? Ele gasta uns 2, 3 capítulos conversando com Deus, apresentando para Deus todas as suas incapacidades, tentando convencer Deus de que Deus tinha escolhido a pessoa errada. Até que por último ele diz assim: Senhor, eu sou gago, eu sou pesado de língua. E aí Deus fala para Moisés, a Bíblia diz que Deus, ele dá uma irada, no sentido de que ele se apresenta agora para Moisés diferente, igual quando ele se apresentou no redemoinho para Jó. Ele se apresenta dessa forma para Moisés e diz: Moisés, quase que isso. Não foi assim, tá, gente? Não está escrito isso, mas quase: Moisés, pelo amor de Deus, eu já preparei tudo. Você só precisa me obedecer. Você só precisa fazer o que eu estou dizendo, porque eu vou colocar as palavras, eu vou dizer as palavras para você, mas eu já separei, eu já sei que você é pesado de língua, Moisés, mas mesmo assim eu te escolhi. Mas mesmo assim essa carreira foi proposta para você. Essa carreira não foi proposta para quem fala muito bem. Não foi proposta para quem é articulado nas palavras, para quem tem boa oratória. Eu escolhi você que é pesado de língua. E eu tanto sei disso que eu separei Arão. Então, Moisés, eu vou falar diretamente com você, você vai dizer para Arão, e Arão vai dizer o que eu estou dizendo para você. Porque Deus, queridos, Ele não só nos chama, e não só nos convoca para cumprir uma carreira, mas Ele nos entrega recursos para isso. Ele nos capacita para correr essa corrida. Então, às vezes, Deus está dizendo: eu te chamei, eu te escolhi, você é. Mas você está embaraçado numa situação que você viveu lá atrás, e você está aprisionado num cativeiro dizendo: eu não sou, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho condição. Às vezes, eu já falei isso aqui algumas vezes, né? O tanto que em um momento da minha vida, eu tinha tirado uma semana para viver um propósito em Deus, direto, né, daquela semana. E no último dia, numa sexta-feira, no último dia daquele propósito que eu tinha entendido que eu precisava viver, eu me lembro que o Espírito Santo me disse assim: você ainda não me entregou tudo. E aí eu: como assim? Como assim? O que eu não entreguei? Né? E o Espírito Santo começou a trazer à minha memória situações que eu vivia, onde ele me pedia às vezes para dar um abraço numa pessoa, e eu ficava assim: ai meu Deus, mas eu vou lá dar um abraço, e se eu der, o que vai acontecer? Será que a pessoa vai receber bem? Ai, o que essa pessoa vai pensar se eu for lhe dar um abraço? Isso fala de embaraço, isso fala da sua paralisia, isso fala do seu bloqueio. Porque quando Deus diz: vai lá dar um abraço, Deus diz: vai lá dar um abraço. O que Ele vai fazer é com ele, não é com você. O seu papel é dar o abraço. O problema é que a gente é tão cheio de dores, a gente é tão cheio de bloqueios e paralisias, que a gente fica imerso ali em meia hora, 40 minutos, 1 hora, a pessoa vai embora, você não deu o abraço. Sabe o que aconteceu comigo uma vez, queridos? Verdade, tá? Uma vez Deus pediu para eu dar um abraço numa pessoa, eu era de outra igreja, muitos anos atrás, início da minha conversão. E eu estava nessa situação, dizendo: ai meu Deus, mas do nada eu vou chegar ali. Estava lá no Rio Novo. Naquela portinha ali que saía do templo e ia para onde tinha cantina. E um determinado dia, não no dia que Deus me pediu para dar o abraço, mas passado um tempo eu estava naquela porta. Júlia e Miguel eram pequenos, estavam do lado de fora da igreja, aquela coisa de mãe que tem que sair do culto para ver o filho. Eu estava naquela fase, então eles foram lá para fora, eu fiquei na porta. Esta pessoa que Deus me pediu para dar um abraço, chegou do meu lado e falou assim: você está me devendo um abraço. Aí eu falei: tô mesmo. Dei o abraço nela. Agora, eu tenho certeza, porque Deus já me ensinou isso também, com outras situações que eu vivi, de Deus me pedir para fazer algo e eu não fazer, e a hora que eu decido fazer não tem mais efeito, acabou, já era. Eu até dei o abraço, mas eu tenho certeza que não foi da comunicação daquele abraço que Deus me pediu para dar naquela hora. Deus estava querendo me ensinar, Deus estava querendo dizer: olha, eu pedi mesmo. Deus vai ensinando a nós, e isso vai nos colocando de frente com as nossas questões, com as nossas paralisias, e eu vou entendendo o que está me impedindo de correr a carreira que Deus me pediu para correr. Então, todas essas situações se apresentam para nós por meio da nossa realidade vivida e experimentada no meio do corpo, nos nossos relacionamentos. Então, queridos, nós precisamos urgentemente
resolver as nossas pendências. Outra situação que eu vivi, e foi, essa, foi agora há pouco tempo, uma situação que foi inclusive a situação onde Deus me trouxe esse texto, né, e me entregou essa palavra, uma palavra conhecida, mas eu precisei levar para a faculdade de Miguel uma série de documentos que a faculdade me pediu. Eu levei a documentação e, gente, eu não sei se tem alguém aqui que gosta desse negócio, mas lidar com documentação, com burocracia, com questões administrativas é um negócio, é só para quem tem chamado mesmo. Mas é necessário na nossa vida, gente? Você vai para o hospital hoje, você vai ganhar bebê. Você só sai do hospital com certidão de nascimento. Burocrático, a gente só quer levar o bebê para casa, mas não tem jeito. Tem que ir no cartório, tem que fazer o que tem que ser feito. Tem que tirar documentação, tem que ter registro, tem burocracia, tem todas essas questões. Então faculdade me pediu documentação, eu separei toda a documentação e levei. A faculdade me mandou uma mensagem dizendo que estava faltando um monte de coisa que na minha cabeça eu tinha mandado. Fui à faculdade para tentar entender o que estava acontecendo. Eu mandei, por que não está aqui? Não, mas não é bem isso que você mandou. Porque tem uma conta aqui, registrada no seu nome, e aí eu puxei um documento hoje que o governo está fornecendo, que é o registrato, e que ali sai o histórico das nossas contas bancárias. E vem um histórico de um monte de conta que eu nunca nem soube que eu tinha. Falei, da onde que eu tenho essa conta? Eu não tenho essa conta. Eu falei para ela, mas está aqui no seu nome. E aí eu fui ao banco. Peguei aquelas contas que eu não movimento, que estava dizendo que eu tenho, falei, eu vou precisar ir ao banco para saber o que vai acontecer. Para ir ao banco, não sei se você gosta de ir ao banco, eu não gosto. Principalmente agora que a gente tem facilidade de fazer tudo pela internet. Geralmente é o que a gente faz, né? A gente vai ao banco quando precisa ir. Aí para ir ao banco, você precisa organizar a sua vida, sair de casa, ir ao banco, pegar a senha, ficar esperando, atendimento, dizer toda aquela coisa. É burocrático, queridos? É. Mas é necessário? É. Porque eu não tinha como resolver aquele problema pela internet, eu precisava ir ao banco. E aí quando eu cheguei lá, a moça me tirou, imprimiu um documento e me entregou. Contas que eu tinha aberto quando eu era solteira, eu tenho 24 anos de casada. Conta conjunta com meu primo. Eu falei, por que eu tenho uma conta conjunta com meu primo? Por que eu tenho? Eu falei para ela, moça, falei, como assim eu tenho uma conta conjunta poupança com uma pessoa? Um monte de conta inativa. Sabe o tempo que eu levei para resolver isso, queridos? Com a minha rotina de vida intensa, tendo que fazer 1000 coisas. Quando eu peguei aquela conta, que eu vi conta minha aberta, de quando eu era solteira, que eu nem sabia que existia mais, e que paralisou um processo que eu estava vivendo hoje, eu falei assim, embaraço. Na hora que eu pensei, eu falei, eu estou embaraçada com um problema, aí Deus me trouxe, o Espírito Santo me lembrou desse texto. Foi assim que eu gerei essa palavra. Aí eu comecei a pensar no embaraço, eu falei, cara, existem coisas na nossa vida que nos embaraçam. Da mesma forma que eu precisava resolver esse problema na faculdade de Miguel, naquele dia, e fiquei mais 3 dias envolvidas com isso, tendo que ir para o banco, porque eu preciso compatibilizar o horário do banco com o meu horário, aí não dá tempo de ser atendido, eu tenho que trabalhar, voltar no banco do outro dia. Isso atrasou a minha vida. Sabe por quê? Por algo que eu não resolvi lá atrás, porque eu não uso essa conta há mais de 30 anos. O que era o correto? Por alguma razão que eu não consigo me lembrar, eu abri essa conta. O dia que eu deixei de usar essa conta, eu tinha que encerrar essa conta. Só que eu não encerrei essa conta. Ela está ativa até hoje, está inativa, mas constando no meu nome. Aí até eu provar para a faculdade que eu não tenho essa conta, eu precisei de uma série de documentação. Isso é pecado, queridos? Não, isso é embaraço. Isso é embaraço. É uma coisa que dependia, é uma realidade documental que dependia para que alguma coisa andasse ali na faculdade. Na nossa vida é a mesma coisa. Existem ciclos na nossa vida que já passou 30 anos, já passaram 20 anos, já passaram 10 anos, 40 anos, mas você está vivendo hoje não tendo encerrado alguma coisa lá de trás. Nós precisamos aprender a encerrar os nossos ciclos. Nós precisamos aprender a resolver as nossas pendências.
E da mesma forma que eu preciso reajustar o meu horário de trabalho para estar no banco, pegar a senha, ser atendida, gastar tempo, talvez para encerrar um relacionamento que não foi bem encerrado, você vai precisar ter trabalho. Talvez você não esteja mais com essa pessoa, talvez ela não faça mais parte da sua vida, mas tem algo dela que está em você, tem algo seu que está nela, você precisa resolver essa pendência. Porque essa pendência não resolvida vai embaraçar a sua vida para os próximos relacionamentos que virão. Nós vamos precisar fazer isso, resolver, compreender quais são as nossas pendências. Existem algumas coisas que eu anotei aqui, que são importantes. Vamos ler o último texto, para a gente caminhar para o final. Abre sua Bíblia lá no 1 Coríntios. 1 Coríntios 9, versículos 24 ao 27. Diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta em tudo se domina. Eles para alcançar uma coroa que perece, nós, porém, para ganhar uma coroa que durará para sempre. Portanto, corro não como indeciso. Eu combato, mas não como quem bate no ar. Antes eu subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. O apóstolo Paulo, nessa carta aos Coríntios, ele está mais uma vez dizendo que ele está correndo uma corrida, e ele diz, não sabe que todos que ganham, que correm, somente um leva o prêmio? Mas o que ele está explicando aqui para nós, não é que de todos nós que estamos correndo, só um vai levar o prêmio. Ele só está ensinando para nós como é que se deve correr essa corrida. É correndo de tal modo que você chegue no lugar que você tenha que chegar. É só uma analogia, uma explicação para você entender que você precisa estar focado. Porque quem está numa competição lutando contra alguém, ele quer ganhar o primeiro lugar. Ele vai investir tudo que ele tem para ganhar. Ele está dizendo que esse mesmo investimento você precisa fazer, mas agora para correr a carreira proposta por Deus. E não competindo uns com os outros. E mais uma vez, assim como Jesus, o apóstolo Paulo vai dizer que ele faz isso reduzindo o corpo dele à escravidão. Ou seja, ele está falando de algo que ele precisa fazer. E aí algo que é importante, que eu anotei aqui, né, sobre as pendências que nós devemos tratar. Nós precisamos entender que para representar Cristo, então, por meio da nossa vida, que aponta para uma vida de liberdade, eu preciso ser livre, o suficiente para fazer o que Deus me manda fazer. Então, se Deus me manda falar, eu falo. Se Deus me manda pregar, eu prego. Se Deus me manda romper com a timidez, eu preciso romper com a timidez. Se Deus diz que eu preciso fazer alguma coisa, então eu preciso fazer essa coisa. Se a timidez, se a ausência de coragem, se o medo, se a comparação, se a culpa foram estabelecidos na nossa vida durante um tempo dela, e isso está me impedindo de fazer o que Deus está me pedindo para fazer, eu preciso resolver essa pendência. Uma coisa importante da gente pensar é que o texto de Hebreus vai falar sobre misericórdia, sobre perseverança e sobre essa questão da gente estar escravizando o nosso corpo, e eu queria trazer duas distinções para você, para a gente compreender que misericórdia não é tolerância. Então, por exemplo, num relacionamento onde a gente acredita que nós estamos embaraçados com alguma pessoa, eu preciso reconhecer se nessa situação que eu sou impedida de fazer algo, dar um abraço, falar, conversar, relacionar, criar vínculo ou fazer qualquer coisa, eu preciso entender o que está em jogo nesse lugar. Por quê? Porque se eu não consigo vencer as minhas questões, dificilmente eu vou conseguir agir com misericórdia. Por quê? Porque misericórdia tem a ver com o outro. Não é difícil. Se você se conhece, por isso que você precisa caminhar num processo de se conhecer, conhecer as suas dores, os seus traumas, as batalhas que você vence, as suas tentações, as suas fraquezas, para que você compreenda contra o que você está lutando. Por quê? Porque quando nós exercemos misericórdia, é o nosso coração na miséria do outro.
Isso não tem a ver com a gente. A tolerância não. A tolerância tem a ver com você. Você só tolera aquilo que você não tem condição de romper. Não é porque a gente é bonzinho às vezes. Às vezes a gente está vivendo uma situação com uma pessoa há muito tempo, onde eu já preciso encerrar essa situação, onde eu preciso resolver e eu estou tolerando aquilo, porque eu não tenho coragem de resolver, porque eu tenho medo de perder a pessoa, porque eu tenho dificuldade de expor as minhas questões, porque eu tenho dificuldade de dizer o que eu penso, porque eu tenho uma questão com a aprovação, porque eu tenho uma questão com a rejeição, uma questão de ser aceito, uma questão de pertencer. Existem pessoas que vivem realidades violentas, abusivas, absurdas, simplesmente para se manter num lugar onde elas se sentem pertencentes. Elas fazem parte de um lugar que não é o que elas deveriam receber, elas fazem parte de um lugar que não é saudável para elas, mas elas ficam, porque elas precisam a todo custo pertencer. Isso é tolerância, não é misericórdia. Não é sobre isso que a palavra de Deus diz. Porque a tolerância é para preservar algo em você. A misericórdia, você sai de você e faz alguma coisa pelo outro. Jesus não precisava morrer na cruz. Ele não tinha pecado para isso. Não tinha nada dele que precisava pagar. Ele pagou o que era meu e seu. A misericórdia de Deus tem a ver com a nossa miséria e não com a dele. Então, quando eu caminho em misericórdia com alguém, eu consigo abrir mão de coisas minhas, conscientes do que eu estou fazendo, para que um outro, então, seja beneficiado. É diferente de tolerar. É igual perseverança. A Bíblia diz que nós devemos correr a carreira com perseverança e não obstinados. Porque perseverança é a convicção de que eu preciso chegar naquele lugar direcionado por Deus. Obstinação é aquilo que é meu, que eu não quero abrir mão de jeito nenhum. Eu não saio daqui. Eu estou obstinado com aquela ideia. Vai ter que acontecer do meu jeito. É diferente de ser perseverantes. Então isso também tem a ver com embaraço, porque tanto a tolerância quanto a obstinação, elas nos tornam pessoas embaraçadas na vida. Então nós precisamos olhar para o alvo e prosseguir, né? E entender que a nossa vida, ela não tem a ver só com a gente. A gente não está falando só de nós. O Ministério de Louvor pode subir aqui, por favor. Quando a gente fala da carreira que está proposta para mim e para você, a gente não está falando de uma carreira que tem a ver com a sua vida. A gente está falando de uma carreira que o Senhor pediu para você correr, que tem a ver com as testemunhas que estão te vendo. Que tem a ver com o propósito de você agora então manifestar o reino de Deus, testemunhando de quem Ele é, expandindo esse reino, estabelecendo o reino dele aqui na terra, por meio da sua entrega, por meio da sua entrega. E para isso nós precisamos nos livrar dos embaraços. E eu queria pedir a você que começasse a pensar aí, né? Se no momento da palavra você se encontrou com algo da sua vida, seja ela de ordem burocrática, administrativa, relacional, emocional, psicológica, espiritual, eu não sei aonde é que você se encontra embaraçado. Eu não sei se você consegue olhar para a sua vida hoje e perceber que existem desejos no seu coração. Eu não sei se você tem a sensação de que Deus tem um plano para a sua vida, mas você não está conseguindo cumprir. Eu não sei se você tem a sensação da sua vida estar um pouco sem sentido, se você não conseguiu ainda encontrar o propósito de Deus na sua vida. Se você ainda não tem uma visão clara daquilo que Deus te chamou para ser, daquilo que Deus te chamou para cumprir, talvez você esteja embaraçado em algumas situações. E nessa manhã, o convite do Espírito para mim e para você é para que você abra o seu coração. É para que você dê acesso ao Espírito Santo de Deus na sua vida, nas suas emoções, no seu espírito, para que Ele possa, num primeiro momento, revelar para você aquilo que está te embaraçando, aquilo que está te impedindo de correr essa carreira, aquilo que está te atravacando, aquilo que está te paralisando, aquilo que está te bloqueando, aquilo que está pesando a sua caminhada. Para correr uma corrida, nós precisamos nos livrar dos pesos. Eu queria pedir que você começasse a orar no seu lugar agora, pedindo ao Espírito Santo de Deus que começasse a revelar para você aquilo que tem pesado a sua caminhada, aquilo que tem reduzido a eficácia dos seus passos,
aquilo que tem te puxado para trás ou te fazer permanecer no mesmo lugar, aquele desejo de caminhar, de correr. Porque nessa manhã o que o Espírito quer é nos conectar e nos fazer correr essa carreira na intensidade, na velocidade, na profundidade do seu Espírito. Existe algo proposto do Senhor para a nossa vida, existe algo do propósito de Deus mais excelente do que tudo aquilo que nós temos vivido. Eu não sei se você precisa ter uma conversa com alguém, eu não sei se talvez é uma conversa adiada com um filho que você não tem coragem de ter, talvez um acerto de contas entre marido e esposa, talvez um pedido de perdão, talvez a restauração de um relacionamento, talvez o reconhecimento de algo que foi feito e que merece restituição e que precisa de restauração. Talvez se abrir e pedir ao Espírito Santo que comece a trazer para a sua vida uma condição de ser livre nos relacionamentos, na expressão do amor, na expressão daquilo que você sente. Talvez você viva uma dificuldade de dizer para Deus o que você sente, o que você deseja. Talvez você tenha dificuldade de entrar na presença de Deus e chorar na presença dEle. Talvez a sua dificuldade seja com a entrega, seja com a rendição. E nessa manhã o Espírito Santo quer tirar de nós todo o peso, Ele quer tirar de nós todo o embaraço. Ele quer entregar para nós recursos espirituais para que você se livre disso tudo. Pessoas que estão embaraçadas em relacionamentos equivocados, distorcidos, porque não resolveram feridas paternas, porque não resolveram a sua história com a sua mãe, porque não resolveram situações lá de trás, situações talvez da infância, situações que aprisionam as suas emoções, timidez paralisantes, medos que bloqueiam. Nessa manhã o Espírito Santo quer nos entregar uma medida de ousadia, uma medida de coragem. Talvez não para que você se movimente na direção de alguém, mas talvez para que você rasgue o seu coração e deixe o Espírito Santo tocar em lugares onde mãos humanas não podem tocar. Talvez Ele queira trazer luz para lugares que estão ocultos dentro de você. Você pode se colocar de pé nessa hora e começar a orar, pedindo ao Espírito Santo de Deus que visite o seu interior e comece a acessar lugares nunca antes acessados. Você pode começar a pedir ao Espírito Santo para trazer à sua memória situações que você não consegue se lembrar, mas que tem a ver com os seus comportamentos hoje, tem a ver com o estilo de vida que você está vivendo. Você pode pedir para o Espírito Santo de Deus te ajudar a se livrar desse embaraço, a se livrar dessa coisa que não te deixa, dessa angústia do coração, desse aperto no coração que muitas das vezes faz com que a gente não tenha vontade de sair de casa. Você pode reconhecer a soberania do Espírito Santo de Deus. Você pode reconhecer a soberania de Deus. Será que você pode nessa hora dizer para o Senhor que assim como aqueles homens que estão dispostos ali na galeria da fé, será que você pode dizer que você nessa manhã se responsabiliza e autoriza Deus a revelar para você o propósito para o qual Ele te chamou? Será que você pode dizer isso para Deus? Senhor, eis-me aqui, eu quero correr a corrida proposta pelo Senhor para a minha vida. Eu quero correr essa corrida com perseverança. Eu quero conquistar, eu quero chegar no dia final, tendo conquistado o prêmio da soberana vocação que o Senhor me entregou. Senhor, nos ajuda a reduzir o nosso corpo à escravidão, nos ajuda a sacrificar, meu Pai, nossos sentimentos, as nossas percepções, as nossas sensações, percepções equivocadas, sentimentos desajustados, comprometidos. Senhor, começa a remover pessoas de cativeiros nessa manhã, começa a arrancar nessa hora, começa a entregar chaves que vão abrir cadeados que têm aprisionado, Senhor, uma forma mais livre de pensar, padrões religiosos, rituais místicos. Senhor, nos arranca desse lugar
Nos arranca desse lugar de termos uma vida religiosa e nos ajuda, Senhor, a vivermos livres na Tua presença. Aguça os nossos sentidos espirituais nessa manhã. Nos dê olhos que veem além daquilo que nós podemos enxergar. Nos dê ouvidos aguçados para ouvir a voz do Teu Espírito. Senhor, nos dê tato para perceber a manifestação do Senhor nos ambientes. Nós não queremos perder o tempo da manifestação do Senhor. Nós não queremos perder de sermos tocados pelo Senhor. Nós não queremos perder a oportunidade de tocar no Senhor e sermos curados, e sermos libertos. Senhor, nos dê fome e sede pela Tua presença. Nos dê fome e sede pela Tua palavra. Será que você pode abrir a sua boca e começar a clamar ao Espírito Santo de Deus nessa hora? Será que você pode começar a entregar para Deus tudo aquilo que Ele está dizendo para você que é o embaraço? Começa a entregar para o Senhor as suas dificuldades, as suas fragilidades. Começa a entregar para Deus aquilo que você enxerga como inabilidade. Começa a pedir ao Senhor que ajuste as suas emoções, que revele para você quem Ele é e quem você é nele. Senhor, em nome de Jesus, revela para nós nessa manhã quem o Senhor é. Nos entrega mais uma porção de revelação do Teu coração, mais uma porção de revelação da Tua identidade, e confronta, Pai, em nome de Jesus, com aquilo que nós aprendemos sobre nós ao longo da nossa vida. Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor todo olhar de acusação, todo olhar de repressão. Senhor, em nome de Jesus, toda palavra que nos aprisionou, toda palavra que gerou em nós uma semente, Deus, em nome de Jesus, de que nós não éramos capazes, sementes de incapacidade, que fizeram crescer em nós atitudes que paralisam, Senhor, a nossa corrida, que nos impede de caminhar na direção do cumprimento dos Teus propósitos. Senhor, nos arranca de um lugar de superficialidade, nos arranca desse lugar de estarmos no raso, nos ajude a mergulhar no Senhor. Nos ajude, Pai, a estarmos no Senhor, até que nós recebamos a revelação de quem Tu és, de quem nós somos. Deus, arranca de nós. Nós não queremos caminhar em arrogância, nós não queremos caminhar numa relação de autossuficiência com o Senhor. Nos ajude a ter equilíbrio, nos ajude, Senhor, a caminharmos quebrantados e rendidos ao Teu poder. Aquilo que o Senhor é, nós queremos declarar nessa manhã que Tu és o Deus Criador dos céus e da terra. Nós queremos declarar que nós reconhecemos o Teu poder, nós reconhecemos a Tua soberania, nós reconhecemos que o Senhor criou todas as coisas a partir do nada. Nós reconhecemos que nós somos projetos que nascemos no Seu coração. Nós queremos denunciar nessa hora todo espírito de orfandade, todo espírito de rejeição. Senhor, todo sentimento de que nós não somos bem-vindos, bem-quistos, nós denunciamos nessa hora e trazemos à existência as verdades do Senhor para a nossa vida, sobre a nossa vida. Nós queremos entregar a nossa mente ao Senhor nessa manhã. Nós pedimos ao Senhor, comece a destronar, Pai, em nome de Jesus, toda fortaleza de mente, toda construção equivocada lançada sobre fundamentos falsos, sobre alicerces mentirosos, todo sofisma, toda altivez, todo engano. Começa a remover da nossa mente nessa manhã. Espírito Santo de Deus, nós pedimos ao Senhor que os fundamentos da Tua verdade sejam lançados na nossa mente, para que em cima dessa verdade a gente comece a edificar algo que tenha a ver com o Senhor. Nós entregamos o nosso coração nas Tuas mãos. Nós pedimos ao Senhor, arranca toda a dureza do nosso coração, arranca toda a dificuldade de quebrantamento, arranca toda a dificuldade, meu Deus, de nos submetermos à vontade do Senhor. Deus, acessa esses lugares endurecidos no nosso coração. A Tua palavra diz no livro de Ezequiel que o Senhor colocaria e entregaria um novo coração para o Teu povo, um coração disposto a receber e a viver as revelações do Teu coração. Por isso eu te peço,
Quebra o nosso coração nessa manhã. Renova, Senhor. Nos entrega um coração novo, um coração disposto e disponível para viver a Tua palavra. Nós entregamos ao Senhor a nossa estrutura. Nós entregamos para o Senhor tudo aquilo que nós temos. Nós declaramos nessa manhã, mais uma vez, que nós somos aquilo que a Tua palavra diz que nós somos. Nós declaramos que nós temos aquilo que a Tua palavra diz que nós temos. Nós nos abrimos nessa hora e pedimos ao Senhor, revela para nós o propósito para o qual o Senhor nos chamou, e nos faça sair daqui nessa manhã cheios de ousadia e de coragem para viver os processos que nós precisamos viver, cada um na sua medida, cada um na sua proporção. Nós queremos entregar essa manhã pedindo o selo do Teu Espírito sobre tudo aquilo que foi liberado do Teu coração. Nós pedimos ao Senhor, sela essa palavra com o Teu Espírito. Nós proibimos toda a ingerência das trevas de querer sufocar as sementes que foram plantadas no nosso coração nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar falida toda a ingerência das trevas de querer comprometer o solo do nosso coração. Nós declaramos que o nosso coração é um solo fértil para receber as sementes da Tua palavra. Nós pedimos ao Senhor recursos espirituais e habilidade para que nós possamos adubar essas sementes com a Tua presença, com a Tua palavra, com a revelação do Teu coração, para que cada semente plantada em nós nessa manhã possa florescer e frutificar no tempo oportuno do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós confiamos ao Senhor tudo que temos e somos, e te agradecemos pela manifestação da Tua glória no nosso meio, pela porção generosa do Teu coração liberado a nós. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. O sapato, não, você só vai precisar estar enraizado e andar em amor, que as pessoas vão saber que você é discípulo dele, porque você ama igual a ele. Mas o nosso amor é de interesse.
caminhada com Ele, vida com Ele, quando nós conhecemos a Deus por experimentar do poder dEle, queridos, nós não ficamos mais com o que disseram, com o que ouviram, com o que os profetas, os homens de Deus que estão na Bíblia viveram, mas nós passamos a ter as nossas próprias experiências com Deus.